Oi família, atendendo a pedidos, hoje vou conversar com vocês sobre um tema que vocês pediram nos comentários de sugestão nos vídeos anteriores. Hoje vamos falar sobre refluxo nos bebês. Vem comigo! Sou a doutora Daniele Leite, pediatra. E hoje a gente vai conversar um pouquinho desse tema que ainda traz muitas dúvidas no dia a dia e na prática da maternidade, tanto em casa quanto no consultório. É uma dúvida frequente de vocês. Meu Deus, meu bebê gofa demais, eu não aguento mais, ele tem refluxo, não tem, o que é que eu faço? Preciso de travesseiro anti-refluxo, preciso inclinar o berço? Calma, vamos organizar as ideias e eu vou explicar a teoria, do refluxo em bebês para vocês. Mas antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nossos vídeos. Todo sábado, às 10 horas, tem vídeo novo aqui. Vamos lá? Para começar, eu preciso explicar para vocês que existe o refluxo normal. O refluxo que a gente chama na medicina de fisiológico. Por que que existe um refluxo normal em todos os bebês? Porque quando o bebê nasce, já conversei sobre isso com vocês em outros vídeos, em outros temas, o bebê ele não nasce 100% pronto. Ele vai amadurecer os seus sistemas, ele vai evoluir, vai crescer e se desenvolver com o tempo. E no sistema digestivo não é diferente. Então, quando o bebê nasce, o recém-nascido, ele tem um mecanismo ainda imaturo para proteger contra esse retorno do leite. Então, o que que acontece? Quando o bebê ingere o leite, ele vai descer pelo esôfago e para chegar no estômago, existe uma válvula que faz esse controle de fechar e abrir. Fechar e abrir. Abriu para o leite descer, fecha. Essa válvula, ela é composta, em sua maior parte, de músculo. E o que que acontece quando o bebê nasce? Esse músculo é como se ele ainda fosse fraco, relaxado. Ele aos poucos vai se amadurecer e vai ficar forte. Então no início da vida, essa válvula ela é meio frouxa. Ela não consegue funcionar ainda 100%. Então tem hora que não é para abrir, ela abre. E o leite volta e o bebê faz o quê? Golfa, regurgita. As famosas golfadas. Então isso vai acontecer com praticamente todos os bebês. É inerente de ser bebê e golfar e ter o refluxo em quase todas as mamadas, inclusive. O que que a gente tem que observar para diferenciar um refluxo normal de uma doença do refluxo? Existe doença do refluxo em bebê? Existe. A gente tem que saber diferenciar, certo? Então, o gofar, a regurgitação, ela vai acontecer em todos os bebês. O que que a gente vai observar para diferenciar entre refluxo doença e refluxo normal? Principalmente o incômodo que isso traz ou não para o bebê. A gente chama, inclusive tá nos livros, tá escrito, tá? De golfador feliz. Aquele bebê que golfa, que regurgita, que joga o leite para fora, dando risada. De boa, tranquilo, olhando para sua cara lá, e o leite descendo e o leite escorrendo. Aquilo não tá incomodando ele. É só o reflexo de que a válvula abriu, porque ela ainda não tá 100% funcionando bem, normal, o leite voltou e ele golfou. Tá tudo bem, vida que segue. Já o bebê que tem doença do refluxo, e aí os adultos que têm também, sabem como é isso. Eles sentem incômodo, aquele leite ali voltando, arde, queima, causa desconforto. Então é aquele bebê irritado, é aquele bebê que gofa demais, mas gofa demais não é rindo, é chorando, é incomodado, que você vê que quando gofa, às vezes assim, ele alivia, para a irritabilidade, para de chorar, ele arrota e alivia, fica mais tranquilo. Esse bebê pode ter uma doença do refluxo. São assim os principais sinais que a gente vê. Então não é quantidade de golfadas no dia, não é quantidade de leite que sai. Tem bebê com refluxo normal que golfa uma quantidade enorme, basta ele ter mamado um pouco mais. Então não é a quantidade que a gente observa, e sim os sintomas que o bebê apresenta. Agora eu preciso falar um pouquinho com vocês, eu não posso deixar de falar do tratamento da doença do refluxo.
Já que a gente tem doença do refluxo em bebês, como é que a gente trata? Antigamente, antes de existir muitos estudos, a gente tratava com alguns medicamentos, tá? Não vou citar nomes aqui, mas com o passar do tempo e com estudos sendo feitos, foi visto que esses medicamentos que eram utilizados não traziam benefícios suficientes para sustentar seu uso. Muito pelo contrário, esses medicamentos estavam trazendo vários efeitos colaterais. Inclusive efeitos colaterais aqui, ó, no sistema nervoso central, no cérebro. Então, a atualização mais recente da sociedade, assim, a sociedade mais respeitada no mundo, né, de gastropediatria, é a da Europa, a europeia. E aí a atualização mais recente, o protocolo mais recente que a gente tem da Sociedade Europeia de Gastropediatria é que em bebês menores de 1 ano, principalmente, a gente não usa mais nenhum tipo de medicamento para tratar a doença do refluxo. Mas, Dani, a gente vai deixar sem tratar? A gente não vai fazer nada? O bebê vai ficar lá tendo sintoma, desconforto e a gente não vai tratar? Calma, vamos por partes. O que acontece? Foi visto que a maioria, a grande maioria, a imensa maioria dos pacientes, né, bebês muito pequenos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, com doença do refluxo, na verdade, a doença do refluxo era um sintoma de um quadro maior, de um diagnóstico maior, que é a APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então, hoje, o tratamento de doença do refluxo em bebês é dieta de exclusão de leite e derivados. É o tratamento de APLV. Inclusive, vale aqui um parênteses de que eu falei para vocês, né? Para diferenciar a doença do refluxo normal, a gente olha se o bebê tem sintomas, a gente olha se o bebê está incomodado. E um outro sinal, às vezes o bebê não mostra esse desconforto golfando, mas um outro sinal que a gente vê no acompanhamento, no consultório, com o pediatra, é o ganho de peso. Aquele bebê que começa a ter dificuldade para ganhar peso, que está muito arrastado, não tá legal, começa a ter impacto no desenvolvimento, ou então perde peso, que é pior ainda, isso também pode ser um sinal de doença do refluxo. E, indiretamente, de APLV. Deu para entender? Então, hoje, bebês pequenos, doença do refluxo é praticamente igual a APLV. A gente trata como APLV. É necessário fazer o teste para APLV, que não é exame, é a dieta de exclusão do leite de vaca, da dieta da mãe que amamenta. No caso dos bebês que usam fórmula, a gente precisa trocar essa fórmula para uma fórmula de tratamento também do quadro de alergia. A gente tem algumas disponíveis no mercado. Deu para entender? Outras recomendações, Dani, a gente tem que comprar o travesseiro anti-refluxo, tem que levar a cabeceira. Nos estudos mais recentes foi visto que isso não fazia diferença significativa na vida do bebê. Então não existe a recomendação médica de se usar nem travesseiro anti-refluxo, nem elevar colchão do berço, da cama, nada disso tem recomendação médica porque não tem evidência de melhora no quadro. Então não é o mais importante. Já a questão postural, as medidas posturais, essas sim tem recomendação. Então hoje um bebê, né, um recém-nascido, um bebê de meses, que não tem doença do refluxo, a gente pede para que nesses 3 primeiros meses de vida, pós-mamada, deixe ali 5 minutinhos, 10 minutinhos elevado, para a gente evitar a intensificação do refluxo. Já nos bebês que têm doença do refluxo, a gente tem que ter um cuidado redobrado com as medidas posturais. Então, é o paciente que realmente a gente tem que deixar elevado pós-mamada, no mínimo 10 minutos. A gente tem que ter mais atenção com isso e a gente tem que evitar a hiperalimentação. O bebê que tá mamando exclusivo é um pouco difícil. Eu sei disso. É para manter livre demanda? É para manter livre demanda. É só para ter aquele cuidado de que, qualquer coisa, o bebê chorou, peito. Toda hora peito, muito peito, sem a necessidade real. Nos pacientes que têm doença do refluxo, a gente tem que ter um cuidado maior com isso. Mas é para manter a amamentação em livre demanda, pelo amor de Deus, tá?
seguimos na amamentação. Resumão, então, é esse. A gente tem que saber diferenciar refluxo normal do refluxo doença, do refluxo patológico, e saber que hoje a gente não usa mais nenhum medicamento para o tratamento da doença do refluxo. Que, na verdade, a gente segue o tratamento de APLV. Essa é a minha principal mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, porque, infelizmente, a gente tem muitos pediatras, muitos profissionais por aí, não pediatras também, que estão passando medicamento, dose errada, medicamento que não se usa mais, para bebês muito pequenos, e isso pode trazer consequências sérias, seríssimas. Então, muito, muito, muito cuidado com isso, ok? Espero que tenham gostado. Deixa o like de vocês, inclusive já deixem mais sugestões para os próximos vídeos. Essa foi uma sugestão de vocês, para que eu consiga aí passar mais informação, que eu consiga trazer mais coisa boa para vocês aqui no canal, tá bom? Um beijo e até semana que vem.